Bom dia a todos, então. Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, nós agradecemos o professor Alessandro pela disponibilidade de estar conosco esta manhã, compartilhando, né, estes conhecimentos a respeito dessas ferramentas. Eu gostaria de informar e esclarecer que as atividades do ciclo 2021, a exemplo das atividades de 2020, elas se constituem prioritariamente, né, e bom, com a grande maioria, vamos lá, né, hoje o frio está assim, com a grande maioria de servidores da Unipampa, professores e técnicos que se disponibilizaram através do banco de colaboradores. Então, nós encontramos o professor Alessandro e essa temática tão interessante, né, porque ele se disponibilizou lá no Banco de Talentos. Então, nós convidamos a todos que queiram contribuir com as ações de formação, com qualquer temática, com, né, uma palestra, uma web oficina, a sinalizar no instrumento, né, no instrumento de presença que vocês logo em seguida verão aí. Eu também gostaria de pedir que assinem a lista de presença pelo e-mail institucional, né? Informar que todas as palestras estão sendo gravadas e estarão disponibilizadas no YouTube da Prograde. Então, também peço que vocês curtam, né, o canal do YouTube da Prograde e vocês terão acesso a todas as palestras desde o ano passado, né, algumas já estão lá, e essas deste ano, algumas também já estão disponibilizadas. Então, o professor Alessandro, né, ele é bacharel em Física, mestre e doutor em Ciência da Computação, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, atua como docente na Universidade Federal do Pampa, campus Alegrete, principalmente nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software. Tenho experiência nas áreas de Física e Ciência da Computação, com ênfase em processamento de imagens, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos estocásticos aplicados no processamento de imagens, rastreamento de objetos em vídeos e reconhecimento de padrões utilizando grafos e redes complexas. Professor Alessandro, a palavra é sua e pode continuar a sua apresentação aí. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Aline. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Prograde, né, por permitir esses ciclos de formação, não só para nós, docentes, técnicos, né, que assistem, mas também para oferecer os cursos, né, para que a gente possa ofertar alguns temas, né. Então, agradeço a todos, agradeço a apresentação da Aline, e eu vou começar compartilhando aqui minha tela. Isso. Enquanto o professor vai compartilhando a tela, eu vou lembrá-los, né, que a participação, ela pode ser simultânea, então o professor Alessandro disse que vocês podem ir fazendo as perguntas ao longo da apresentação, eu vou estar aqui mediando o chat. As perguntas podem ser feitas via chat, ou também vocês podem utilizar, né, ali o íconezinho de levantar a mão, que a gente libera o microfone para que a pergunta seja feita também pelo microfone. Então, nós temos duas opções de participação, ou via chat ou através do microfone. Para participar via microfone, levanta a mãozinha ali na barra embaixo, né? Uma outra coisa também que eu vou lembrá-los é que no chat vocês coloquem ali todos os participantes e todos os palestrantes e participantes para que todos possam ver as mensagens de todos. Uma boa palestra, uma boa atividade, professora. Muito obrigado, Aline. Eu não sei se está compartilhando direitinho a tela, está aparecendo? Tá. Então tá. Uhum. Então, eu abri também aqui o chat, é a primeira vez que eu estou usando o Zoom, mas eu acho que eu consigo também aqui acompanhar, como a Aline comentou, sintam-se à vontade, né, para fazer as perguntas durante a apresentação,
e depois tem um tempo ainda final para a gente poder responder algumas questões, enfim, né? E qualquer coisa a Aline também vai fazendo essa mediação para nós, né? Então, a apresentação de hoje, né, eu pensei um pequeno sumário, assim, tem uma apresentação que a professora a Aline já comentou, né, uma motivação do porquê apresentar essa formação, né, sobre ferramentas de gestão de projetos, de compartilhamento de informação, eu falar um pouquinho sobre projetos de pesquisa descentralizados, o êxito nesse compartilhamento e, por fim, falar de algumas ferramentas, tá? Como essa seria uma primeira apresentação, eu optei por fazer um apanhado geral, né, de algumas ferramentas que são bastante úteis e que também na minha trajetória eu testei, né, já utilizei, testei em diversas situações e trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? Então, a minha apresentação, complementando a informação, né, que a Aline passou, minha formação de graduação é bacharelado em física, né, e com mestrado e doutorado em ciência da computação. Desde 2010, eu entrei como docente aqui na Unipampa, né, no campus Alegrete, já ofertei disciplinas, né, para diversos cursos, mas, vamos dizer assim, os cursos que eu mais atuo, né, são os cursos de engenharia de software e ciência da computação, tá? E as áreas de pesquisa estão mais centradas, né, nessa parte de processamento de imagem e visão computacional e inteligência artificial. E atualmente, né, os interesses e projetos, assim, análise de objetos 2D e 3D em imagens, utilizando contexto, e padrões de movimento dos olhos, né, em pacientes com TDAH, e análise de raio-x odontológico utilizando redes neurais profundas, né. Parte desses projetos são em parceria com outras instituições, né, o que motivou fazer essa apresentação. Então, qual é a motivação principal, né, da gente falar sobre ferramentas de compartilhamento de informação para projetos de pesquisa? Eu acho que antes de mais nada, né, de continuar, eu posso comentar com vocês que, evidentemente, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas não só, né, nos projetos de pesquisa, mas também em projetos de extensão, projetos de ensino, né? Eu peguei essa temática de projetos de pesquisa porque são os projetos os quais eu acabo compartilhando mais informações com ou colaboradores, né, pesquisadores, alunos de outras instituições, tá? Então, nós especificamente aqui da Unipampa, nós temos uma motivação extra, né, para trabalhar e utilizar essas ferramentas. Um dos motivos é que a nossa própria instituição, né, nossa própria universidade, ela é multicamp, né? Ela é uma universidade já descentralizada. Então, nós temos 10 campi e isso já exige, né, de nossa parte, de ter algum tipo de relacionamento, de conversa, de comunicação intercampus, né, com os nossos colegas. Então, essa motivação de traçar parcerias, né, com outros colegas de outros campi, né, faz com que a gente seja uma boa motivação para a gente trabalhar com essas ferramentas de, vamos dizer assim, de compartilhamento de informações, né? Outra grande motivação são os projetos interinstitucionais, né? Então, nós vivemos numa época, né, em que nós desenvolvemos projetos de pesquisa, ensino, extensão, mas falando mais especificamente da pesquisa, né, com outras instituições, né, por diversos motivos, né, quer seja reunindo diversas universidades ou diversos grupos de pesquisa para pleitear projetos de maior vulto, né, quer por utilizar algum equipamento ou
desenvolver alguma parceria, né? Então, a gente sempre precisa, a gente está voltado, né, para trabalhar com outras instituições também. Então, esse compartilhamento de informações é extremamente útil nesse sentido. E a última motivação, a gente pode citar, é o momento atual que nós estamos vivendo, né, da pandemia da Covid-19, né, que mudou a nossa rotina, né? Então, nós estamos trabalhando em grande parte em home office, né? Então, toda essa parte também de orientação de alunos, né? Tipo, salvo alguns casos de utilização de laboratório, de experimentos práticos, né? Que os alunos, os docentes, os técnicos precisam utilizar algumas dependências da universidade, né? Nós estamos trabalhando em casa, né? E orientando, continuamos, né? Orientando alunos, orientando trabalhos de conclusão de curso, projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, né? Enfim, mas dessa vez de home office também, né? Então são as motivações. Motivação mais pessoal, né? Então, como eu comentei com vocês, ao longo dessa minha trajetória aqui na Unipampa, né, fomos firmando, né, vamos dizer assim, algumas interações com outros grupos de pesquisa de outras instituições, né. Então, mais especificamente, grupos de pesquisa da URGS, ali na informática, ou no Hospital de Clínicas, né, na Universidade Federal de Pelotas e, mais recentemente, da USP. Né? E isso trouxe, obviamente, né, isso traz uma série de vantagens, de oportunidades, né, de trabalhar em conjunto, mas também traz uma série de desafios, né? Então, como organizar essas informações, como compartilhar, né, as tarefas, né, escrever trabalhos, resumos. Então, tudo esse compartilhamento de informação é extremamente necessário, né, para que a gente possa desenvolver esses trabalhos. Então, orientando, por exemplo, alunos em outras instituições, co-orientando alunos, né? Então, essa e dessa experiência, né, vamos dizer assim, erros e acertos, né, de trabalhar com outras instituições, é que fez que trouxe essa motivação para essa apresentação. Então, alguns problemas encontrados, né, que ocorreram durante essa trajetória e que ocorrem até o momento, né. Então, dificuldade em buscar a informação desejada, né, alguns problemas em se trabalhar de forma descentralizada e com outros colegas de outras instituições, né. Então, dificuldade em buscar a informação desejada. Então, normalmente, algumas informações sobre projeto, sobre experimentos, né, acabam ficando muitas vezes com um pesquisador específico, né, e essa informação não está disponível de forma rápida e fácil, né, então tem que sempre se conversar com alguém para achar alguma informação e isso acaba sempre tendo um custo de tempo, né? Distribuição de tarefas de forma ineficiente ou repetida, né? Então, também, muitas vezes, algumas reuniões, delegação de tarefas, né? Quando não bem registradas, né? Acaba que aquelas tarefas são atribuídas novamente e não se sabe em que status está aquela tarefa, né? Então, tipo, se aquela tarefa está sendo executada, se já foi executada, retorno a passos anteriores do projeto, né? Então, normalmente um projeto de pesquisa, né, assim como ensino e extensão, ele tem um certo ciclo de vida, né? Que eu até vou mostrar para vocês de forma bastante simplificada, porque não é o objetivo da apresentação aprofundar muito na parte de projetos, né? Da parte, assim, do ciclo de vida do projeto. Mas todo projeto, quer seja de pesquisa, ensino, extensão, ele tem um certo ciclo de vida, né? Então, nós começamos com a temática, com a parte de revisão, né, bibliográfica,
levantamento de métodos, equipamentos e dados, experimentos, se faz simulações e os experimentos, depois se analisa os resultados, né? E se publica, né? Se faz a última parte ali, que é a divulgação. Então, cada vez que se precisa retornar, né, aos ciclos anteriores, né? Isso acaba ocasionando também, vamos dizer assim, um atraso, né, no trabalho. Claro, muitas vezes esse retorno ao ciclo é fundamental e necessário, né, próprio da exploração científica, né. Muitas vezes a gente está testando algum método, algo que não funciona, né, foi feita uma hipótese, né, temos que retornar, criar outras hipóteses, fazer outras pesquisas bibliográficas de métodos, né, testar outras simulações, mas, de qualquer forma, fazer esse movimento por um problema de comunicação, né, ou porque não se encontra mais alguma revisão ou algum experimento, né, isso é retrabalho, né, e isso é prejudicial ao desenvolvimento da pesquisa, tá? Hoje em dia, cada vez mais, né, a gente tem que encarar os projetos de pesquisa de uma forma que a gente tenha uma certa agilidade, né? Porque sempre temos cronogramas apertados, né? Quando se está trabalhando com outros professores de outras instituições também, a reunião também precisa encaixar o tempo de todos, né? Então, isso é bem complicado. Então, nos projetos de pesquisa, a gente tem um ciclo, né? Mais ou menos, de forma bastante simplificada, né? Temos o planejamento, temos o cadastro desse projeto, né? Cadastrar aqui na Unipampa, no CIP, né? E temos a parte da execução, que, na verdade, ali engloba diversas partes, né? Processos, e o término do nosso projeto. O cadastro na Unipampa é fundamental, né? Para a gente contabilizar o número de horas, né? Algo que ainda poderia ser pensado, mas isso num nível mais macro, né? É ter um cadastro de projeto entre todas as instituições, né? Porque no momento cada colaborador tem que cadastrar na sua própria instituição, né? O mesmo projeto, para que conte a sua carga horária. Então, os projetos, deixa eu só passar aqui, para que a gente possa desenvolver o projeto nessa parte de execução aqui, que é onde entra a parte de ferramentas para auxiliar na execução do projeto propriamente dita, né? Nós temos algumas algumas questões que a gente sempre tem que lidar nos projetos de pesquisa, né? As tarefas, né? O cronograma do projeto, então quais são as subtarefas que vão ser atribuídas, né, aos colaboradores, aos docentes, aos técnicos, aos alunos, né? Organização financeira, quando envolve recursos financeiros, quando se conseguiu, né, bolsas, compra de equipamentos, etc. As orientações propriamente dita, né, de alunos de graduação, de TCC, de pós-graduação. Então, nós temos determinadas tarefas que precisam ser realizadas dentro do escopo desses projetos. E, no caso de um projeto compartilhado, né, essas tarefas, elas ocorrem em grupos separados, né? Elas podem ocorrer de forma... Deixa eu passar mais um slide aqui. Elas podem ocorrer de forma, obviamente, descentralizada. Evidentemente que todos do projeto participam, né? Mas alguns atores podem contribuir mais, né? Com algumas determinadas áreas desse projeto de pesquisa, porque esse é um objetivo, né? A gente também compartilhar, dividir as tarefas, né? De certa forma, todos participam, mas cada um contribui mais com a sua área de formação ou com a sua proposta, né? Então, eu coloquei só um exemplo aqui com 3 grupos de pesquisa, né? De forma bem genérica, A, B e C. Por exemplo, A e B podem fazer a parte de revisão bibliográfica, análise de métodos. Um grupo C pode fazer experimentos, né? Um grupo A e B, uma parte de simulação computacional, análise de resultados pode ficar a cargo
de uma outra parte, e na publicação todos participam, né? Então, diferentes partes deste projeto podem ocorrer, e geralmente ocorrem, né? Em diferentes instituições, né? Ou diferentes setores, né? Do grupo de pesquisa. Isso é bastante comum também em áreas experimentais, né, onde tem a dependência de equipamentos específicos que determinado grupo vai executar um experimento, uma certa medição em alguma outra instituição, né, ou num projeto fazem as medições e as análises na própria Unipampa, né, também. A parte de simulação computacional, onde também pode ser utilizado recursos computacionais, né, de outras instituições ou da nossa própria, né, e a análise de resultados aí também pode ser feita por outro grupo. Como congregar isso, né? Porque todas essas informações, né, de revisão bibliográfica, de experimentos, né, vocês vejam que esse exemplo de pesquisa descentralizada, ele está quase vamos dizer assim, na divisão do projeto nas suas subpartes, né? Então, se uma parte do grupo faz uma revisão bibliográfica, uma análise do método, aquilo tem que ficar distribuído para todos, né? Todos têm que poder acessar aquela informação. Caso contrário, a gente começa a gerar retrabalho, né? Se um grupo fez análise e coloca ali os comentários do artigo, né? Verifica quais métodos foram utilizados, por exemplo, quais parâmetros serão utilizados numa simulação computacional, que tem que estar disponível e visível para todos, né? Senão cada indivíduo de cada grupo de pesquisa vai ter que retornar, né, pegar aquele mesmo artigo, fazer uma reanálise para extrair os dados, né? Muitas vezes daí acaba ficando informações conflitantes também, né? O que sempre acaba uma diminuição de produtividade, né, para aquele projeto. Então, dito isso, né, e cada vez mais, por exemplo, falando especificamente na área da computação, né, de recursos computacionais e simulação computacional, cada vez mais a gente precisa interagir com outros grupos, né, para poder utilizar esses recursos. Como ter êxito, né, nesse compartilhamento de informações? Né? Como que funciona toda essa comunicação? Então, antes de mostrar algumas ferramentas, né, que a gente utiliza e já utilizou e que podem ser utilizadas, algumas práticas, né, são fundamentais para que a gente tenha o êxito nesse compartilhamento de informação. Deixa eu abrir um pequeno parênteses, né, que já há um tempo para cá, a gente sempre escuta, né, dizendo que estamos na era da informação, na era de dados, né, de big data, e que informação é o bem mais precioso, né? Mas como que a gente trata com as nossas informações? Né? Como que a gente lida, como que a gente centraliza ela ou descentraliza, né? Como que a gente compartilha essas informações? Então, a gente escuta falar muito dessa importância e nós temos que focar e utilizar essas ferramentas de gestão justamente dado a importância da própria informação, né? Então, dicas para que a gente tenha êxito nesse compartilhamento, independente das ferramentas utilizadas, né? Eu coloquei o êxito no compartilhamento das informações antes das ferramentas, né? Porque a utilização das ferramentas, salvo uma ou outra situação, né, é de uma escolha pessoal, né, do que o pesquisador, do que os pesquisadores e colaboradores preferem, né, de preferências pessoais ou até de limitações do sistema operacional que se está utilizando, né. Então, mas essas dicas são válidas para todos os métodos, todas as ferramentas, tá?
Então, quais são as dicas? Comunicação é essencial, né? Então, de forma sempre clara e objetiva. Então, uma comunicação, né, ruidosa, incerta, sempre traz problemas, né? Ainda mais quando você está trabalhando em diversas instituições ou com grupos de pesquisa muito grandes. Então, essa informação, né, quem disse, o que, que foi atribuído, né, o que, que precisa ser feito, em que período de tempo, né? Então, esses requisitos, né, de tempo, de quem que vai executar essa tarefa, quem que ficou responsável por ela, né? E quem que vai executá-la, né? Quem vai executá-la, quando, como, né? Isso tem que ficar muito claro. Por isso que é importantíssimo a gente ter um repositório de informações para que isso fique registrado, né? Não, falando de experiências pessoais, né? Não raro ocorre de ocorrerem reuniões e atribuição de tarefas e depois, num certo tempo, essa informação já fica esquecida, ou perdida, né? Ou parcialmente corrompida, e aí acaba se atribuindo uma tarefa novamente, né? A mesma pessoa ou a outra pessoa. Então, comunicação é essencial. A atualização dos dados compartilhados, tá? Então, tem que se vai utilizando ferramentas, né, de compartilhamento de dados, é importantíssimo atualizar os dados que estão ali para uso de todo o grupo de pesquisa, né? De nada adianta utilizar uma ferramenta extremamente útil, né, e poderosa, se os dados ali não estão atualizados, né? Se o dado mais atualizado é o que está no computador pessoal, né, de determinada agente ali, a determinada pessoa do grupo de pesquisa e não está no sistema, né, no servidor ou no sistema ali de compartilhamento. Então, essa utilização de ferramentas e de projeto de pesquisa descentralizado, ele passa muito, eu até vou passar o próximo slide aqui, ele passa muito pelo comprometimento, né, e por uma como é que eu vou dizer assim, por uma motivação e por um comprometimento de todos que estão utilizando o sistema, né? Então, também de nada adianta escolher um sistema, né, utilizar esse sistema de compartilhamento de informações, se parte do grupo, a totalidade do grupo não vai acabar utilizando ele. Então, antes de mais nada, né, é importante uma reunião ou algo do gênero, fazer a escolha dessas ferramentas, né, e ter um comprometimento de utilizar elas, pelo menos por um tempo, né, vamos dizer assim, caso elas não se mostrem muito frutíferas, né, pode se trocar, obviamente, a ferramenta, né, isso também já aconteceu em nossos casos, um caso pessoal nosso, né, de estar trabalhando com colegas e um determinado compartilhamento ali de arquivos foi trocado, né? Usava-se um compartilhamento, trocou-se para outro por um determinado motivo. Isso não é problema, mas o problema é que, dado a escolha, tem que haver uma conscientização, né? Um comprometimento de utilizar o sistema. De nada adianta também ficar guardando informação, né? De repente no meio, claro, pode guardar no meio físico, né? Também, mas guardar no meio físico, não atualizar o sistema, né? Não utilizar, porque então nesse momento, eu acho que e isso não tem uma regra fixa, né? Eu acho que dependendo da natureza do projeto de pesquisa e também dos colegas, né, de todos os participantes desse projeto de pesquisa, tem que se escolher as ferramentas de uma forma, vamos dizer assim, com sabedoria, né? Porque se as pessoas não estiverem comprometidas ou não for acessível para todas, né? Todas têm que ter um certo acesso a essas ferramentas, ela vai acabar não sendo utilizada, né? De repente se planeja utilizar uma ferramenta complexa demais para um determinado caso, aí, né, acaba não se utilizando. Uma outra questão importante é no que diz respeito aos sistemas operacionais, né? Então, algumas ferramentas, geralmente
as ferramentas rodam em todos os sistemas operacionais, né? Mas algumas funcionam melhor num sistema do que no outro, né? Então, tudo isso depende, né? Do que vai se, do que está se fazendo no projeto de pesquisa. Então, quais são os objetivos da gente utilizar essas ferramentas de gestão de informação, tá? Manter um repositório acessível, né, atualizado e confiável, né? Então, os participantes do projeto têm que ter a certeza de que, ao buscar aquela informação é a mais atual possível, né, mais atualizada, que não se está fazendo algo ainda. Bom, pode estar se fazendo algo em cima daquilo, mas no momento que foi consolidada aquela informação tem que ir para o repositório, né, de alguma forma, e ficar disponível a todos, tá? Para que não acabe ocorrendo concorrência, né? Tipo, ter duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, por exemplo. Manter um histórico das atividades, né? Importantíssimo. Revisões, simulações, experimentos, gráficos, manuais, etc., né? Então, um histórico, né, de reuniões, de atividades, é sempre bastante importante, até para depois analisar o que foi feito, como foi feito, se podia ser feito de uma forma um pouco mais eficiente, né? E justamente esse tópico aqui, evitar o retrabalho, né? Então, grande parte dessa gestão de informação é a gente ficar evitando esse retrabalho. E lembrando sempre, né, manter as informações íntegras e seguras, tá? Então, deixa eu ver se não está no próximo. Não, aqui a gente já começa a ver as ferramentas. Mas manter as informações íntegras e seguras. Isso quer dizer o quê, né? Não esquecer nunca, né, que os sistemas que estão na nuvem, né, as nuvens são locais físicos, né, computadores físicos em outra localidade, né, o que a gente chama de nuvem, né. Então, sempre tomar cuidado com senhas, né, não colocar senhas muito óbvias, todo aquele procedimento de praxe, né, não passar senha pessoal, né, então se evitar, né, se a gente está trabalhando com projeto, com sistema de informação, todos os exemplos que eu peguei aqui são gratuitos, né, alguns têm vamos dizer assim, algumas restrições, né, na sua modalidade gratuita, e na sua modalidade paga tem mais ferramentas, né, tem mais, vamos dizer assim, capacidades. Mas, de maneira geral, todos eles são gratuitos e compartilháveis, né? Tu pode compartilhar o acesso com os demais participantes do projeto. Então, sempre criar contas, né, para os colaboradores, para os alunos, né? Não deixar que os colaborador ou um aluno acabem utilizando a mesma conta, né? Isso também pode levar a certos problemas, tá? E aqui eu já vou falar, depois vou falar no final da apresentação de novo para reforçar, sempre ter uma cópia de segurança, tá? Sempre ter um backup de segurança, independente se as informações estão na nuvem, tá? Porque como eu falei anteriormente, a nuvem é um computador, né, um servidor em outro local geográfico, né? Evidentemente que as empresas têm uma série, né, de protocolos, né, e especificações para manter aquela informação sempre acessível, né, 24 horas por dia, todos os 7 dias da semana. E evidentemente que elas têm métodos, né, para recuperar informação, caso haja algum problema, né, por exemplo, nos hardwares, né, dos servidores, mas, né, eles também, com uma probabilidade baixa, mas eles estão sujeitos a ocorrer algum problema também, né? Por exemplo, algum tipo de invasão, queda do serviço, né? Podem ocorrer, né? É raro, né? É, tipo assim, relativamente raro, mas pode ocorrer esse tipo de perda de informação, né? Então, sempre é bom fazer um backup, uma cópia de segurança de tempo em tempo, né? Para que, caso haja algum problema,
alguém do grupo, né, de pesquisa se responsabiliza por fazer esse tipo de backup, né, de tempo em tempo, tem essa informação, tá? Nós, falando com uma experiência pessoal, um tempo atrás, nós estávamos trabalhando em colaboração com o pessoal da USP, né, utilizando um cluster para rodar alguns softwares de bioinformática, e deu problema no cluster, e o cluster inteiro foi zerado, né? Tipo, tiveram que reinstalar tudo que estava instalado no cluster foi perdido, né? Tiveram que instalar o sistema operacional do zero, criar as contas de novo, toda a informação foi perdida. Então, né, nós tínhamos já um certo backup, mas não um backup total, né? O que levou o quê? Atraso do projeto, né? Então, o projeto já está atrasado já 6 meses, né? Porque teve que ser reinstalado, dados tiveram... Reinstalado tinha que reinstalar de qualquer forma, né? Porque todo foi perdido. Então, essa parte até tínhamos manuais, né? Para instalação e tudo mais. Mas uma boa parte das simulações que haviam sido feitas foram perdidas, né? Então, isso é retrabalho, né? Então, sempre é bom fazer um backup, né, o mais atualizado possível, não precisa ser todo dia, né? Mas se for gerada bastante informação, pode ser uma vez por semana, né? Ou se não for, se não tiver muita quantidade de informação gerada, atualizada, pode ser uma vez por mês, né? Mas tem que ter tem que ter um backup dessas informações, tá? Outra questão importante aqui de manter as informações íntegras e seguras, que eu vou falar um pouquinho para frente, é que muitas ferramentas, especialmente de compartilhamento de arquivos, né, elas refletem o que o usuário tem na sua máquina local, né? Então, o que pode ocorrer é que um usuário, de repente, deliberadamente, né, vamos dizer assim, de forma errática, né, acaba deletando os arquivos, né, e aquilo deleta os arquivos na nuvem e acaba deletando quando os outros usuários se conectam, né, naquele servidor de arquivo, acabam deletando os arquivos de todos, né. Mas, claro, tem a recuperação dessas informações, né, tem recuperação de versão, tem a lixeira, né, que a pessoa pode recuperar os arquivos que foram deletados, né? Mas isso também já ocorreu. Então tem que sempre tomar um certo cuidado. Especialmente essa parte aqui de manuais é extremamente importante, tá, de fazer. Então, eu dividi as ferramentas, né, em algumas, vamos dizer assim, algumas categorias, né? Compartilhamento de arquivos, compartilhamento de artigos e referências, edição de textos, deixa eu botar minha luva aqui, compartilhamento de códigos, softwares, eu botei /textos, porque a gente também pode utilizar para compartilhar texto, né? Depois eu vou explicar. E eu vou falar sobre umas 2 ferramentas de gerenciamento de projetos, propriamente dita, né? Que são um pouco mais completas. Então, algumas dessas ferramentas, eu tenho certeza que a gente até já utiliza, alguns colegas certamente utilizam, né? Nós utilizamos, mas outros acho que serão novidade e espero dar uma ajuda. Opa, peraí, aqui. Então, compartilhamento de arquivos, acho que esse é o que a gente acaba mais utilizando hoje em dia, né, no nosso dia a dia. Então, nós temos as principais ferramentas, né, existem mais do que essa, eu selecionei algumas, né. Nós temos, por exemplo, o Google Drive, que é da empresa do Google, né, o OneDrive, que é da Microsoft, e depois temos o Dropbox e o Mega, tá? São, acho que os compartilhamentos de arquivos, nuvens, né, de arquivos mais conhecidos. Como a Unipampa tem uma colaboração com o Google, né, todos nós temos, né, nosso e-mail, que é o e-mail do Google, que é o Gmail, e com isso a gente já tem uma série de ferramentas, né, e soluções do próprio Google, né, incluindo o Google Drive, onde a gente pode colocar arquivos ali, né, um repositório de arquivos, né, uma nuvem de arquivos,
Também tem as outras ferramentas de edição de texto, edição de apresentações, né? O Google Meeting, que a gente usa muito hoje nas aulas, no ensino emergencial remoto, né? Então, tem uma série de facilidades em utilizar o próprio Google Drive, porque a gente já tem um convênio com a instituição, né? Outro fato importante do Google Drive é que, como a gente tem esse convênio, nosso espaço de utilização é ilimitado, tá? Em teoria, né? Mas é ilimitado o espaço. Então, a gente pode armazenar arquivos à vontade, sem se preocupar com limitações de espaço, o que não ocorre com essas outras nuvens, né? Essas outras nuvens têm uma quantidade de espaço gratuita, né? E depois pode ser paga, né? O OneDrive da Microsoft, se alguém quiser me corrigir, mas se não me falha a memória, acho que são 5 GB, né? Bytes de memória. O Dropbox é um pouquinho menos, são 2 GB. E o Mega é mais, eu acho que é um dos que mais oferece espaço gratuito, são 50 GB, tá? De dados. Cada um deles tem seus prós e contras, né? O Google Drive Pro, como eu já falei, nossa instituição utiliza bastante, né? Já tem esse convênio. Outras universidades também fizeram convênio, né, com o Google, especialmente em decorrência, né, dessa nossa situação de pandemia, para usar o Google Meeting. Então, é uma ferramenta que é bem interessante, que várias universidades e grupos de pesquisa aí também têm quantidade limitada de dados, né? Tu também pode alocar bastante esses recursos e arquivos, né? O OneDrive da Microsoft tem a vantagem de ter uma excelente, né, interação com o Windows, que é o sistema operacional que acho que a maioria das pessoas acabam utilizando, e ele tem as ferramentas do Office Online, que depois eu vou falar um pouquinho da edição de texto, tá? Então, ele tem essa vantagem. Embora o Google Drive tenha ferramentas, né, de edição de texto e de apresentação, a edição de texto, embora seja suficiente, né, para a maioria das atividades cotidianas, quando a gente fala em publicação de artigos, né, artigos científicos e em templates de artigo, o editor de texto do Google ainda, né, não supre todas essas necessidades, né? Já o da Microsoft, né, o Office, né, a gente já consegue trabalhar bem com isso, mesmo na versão gratuita, né? No Office 365 online, né? Mesmo na versão gratuita, a gente consegue escrever artigos e compartilhar, né? Para fazer essa edição em conjunto. O Dropbox tem a vantagem que ele funciona muito bem em dispositivos móveis e todos os sistemas operacionais, tem algumas ferramentas integradas para visualizar PDF, etc. O Mega também tem algumas ferramentas integradas para visualizar PDF, funciona muito bem em todos os sistemas operacionais, né? Eu posso falar para vocês que eu já testei todos, tá? O Mega tem outra vantagem, que as informações são todas criptografadas no servidor, tá? Então, tecnicamente não se consegue ler as informações que tu manda para o servidor, ele criptografa antes de enviar, né, para o servidor da nuvem deles. Então, toda a informação ela é mais segura, né, vamos dizer assim. O Google Drive tem uma grande desvantagem para aqueles que utilizam Linux, né, o sistema operacional Linux, porque ele não tem um suporte, né, oficial para que você faça a instalação, né, o espelhamento dos diretórios no teu computador local para o Google Drive, né, de uma forma oficial do Google, né? A gente tem ferramentas extraoficiais que funcionam, né, mas não funciona assim com aquele fluxo tão bom quanto se tu utilizasse no Windows, por exemplo, ou no Mac, né? Já o OneDrive também não tem para Linux, e o Dropbox e o Mega tem, funcionam muito bem. O Dropbox e o Mega funcionam da mesma forma, tanto para o Linux quanto para o Windows. Então, se no grupo de pesquisa tem usuários, né, que utilizam diversos sistemas operacionais, né, eu até recomendaria esses dois últimos, tá?
Então, uma informação extra, né, sobre compartilhamento de arquivos e dados. Muitas vezes a gente precisa copiar, né, arquivos de dados grandes para colegas, bases de dados, etc., né? Então, tem uma ferramenta chamada WeTransfer.com, que de forma gratuita ele transfere até 2 GB, né? Então, a pessoa coloca ali o endereço de e-mail de envio, coloca, escolhe ali a pasta, o diretório ou o arquivo que quer compartilhar, então tu faz o upload para o servidor do WeTransfer e ele manda um e-mail para o destinatário com o link para que a pessoa clique e baixe esse arquivo, tá? Então tu consegue enviar 2 GB de forma gratuita, né? Em planos pagos, acho que vai até 1 tera, 2 tera de dados, e é bastante útil se está movendo, né, por exemplo, uma base de dados ou algo assim no processamento de imagem, visão computacional, a gente usa bastante, né? Então, tu comprime ali ou na bioinformática, né, uma base de dados relativamente grande, precisa copiar para outra pessoa, né? De forma, de repente, passando de um sistema de compartilhamento de arquivos para outro, né? Então, sempre é algo que acaba ajudando. Agora, vou falar um pouquinho do compartilhamento de artigos e referências, tá? Eu acho que eu acho que é das ferramentas, não essa especificamente, a Zotero, eu acabo utilizando uma outra, mas eu vou comentar essa também, são, acho que, das ferramentas que nós mais utilizamos, né? Que eu mais utilizo. Então, não raro, né, quando a gente está trabalhando com pesquisa, ou ensino, ou extensão, mas com pesquisa, a gente, obviamente, tem que fazer toda aquela parte, né, de referência bibliográfica, baixa um monte de PDF, né, pode ficar aquela confusão de arquivos nos diretórios, né, e compartilhar aquilo com os colegas, depois tem que exportar aquilo de forma adequada, né, para fazer artigos e relatórios, né, projetos também. Então, existem várias ferramentas, né? Mas duas que são gratuitas e muito utilizadas. Uma chama-se Zotero, o endereço é zotero.org, onde a gente pode fazer essa gestão de referências de artigos, né? Então, tu pode pegar a informação desses artigos, ele captura essa informação já de forma automática, né? Então, ele geralmente ele tem o Zotero, eu não tenho certeza, acho que ele tem adicionais nos navegadores, tá? Faz tempo que eu não uso ele, mas você pode também fazer a busca usando aqueles códigos DOI, né? Aquele ISBN de livro, DOI de artigo, né? Ele tem uma ferramenta que você faz a captura das informações do artigo só colocando o DOI. Então, tu faz a tua busca bibliográfica, né, em sites tipo Science Direct, o I3E, né, o site de periódicos da CAPES, pega o artigo que te interessa, tu copia o DOI, aquele código numérico, e coloca ali e ele baixa e faz a cópia, né? Pega todas as informações do artigo automático e arquiva ali direitinho, né? Então fica ali o autor, o nome da revista, todas aquelas informações que são necessárias para fazer a referência, né? E com a vantagem de que tu pode compartilhar isso com outros usuários, né? Então tu pode fazer uma revisão bibliográfica e compartilhar com colegas de outras instituições, com os alunos, né? E tu também pode atrelar aí aquela informação que você pegou com o PDF, né? Então, salva o PDF também no diretório e faz o link, né, do arquivo PDF com a informação que foi salva. Então, quando tu for olhar o artigo, se tu, né, clicar ali, ele vai abrir o PDF para ti também. É muito, muito útil, né? Eu acabo utilizando mais, né? Eu já utilizei os dois. Eu comecei até utilizando o Zotero e agora eu utilizo o Mendeley, né? Que é uma ferramenta muito boa, tá? O Mendeley, acho que ambos nasceram de projetos de universidade, né? Acho que ambos também já foram vendidos para empresas, né?
e o Mendeley foi comprado pela aquela editora a Elsevier, né? Então, que é a mesma que mantém o Science Direct e diversas revistas científicas, né? Até se vocês observarem aqui a página inicial do Mendeley, ela tem exatamente o padrão, né, da Elsevier, né? Então, ele ficou mais profissional ainda, né? Já era um bom programa adquirido, né, para essa empresa de informação científica, né? Gestão de informação científica, ficou melhor ainda. Ele tem acho que alguns planos pagos, né? Onde tem mais possibilidade de fazer um compartilhamento com um número maior de pessoas, mas na versão gratuita tu já consegue compartilhar e funciona muito bem, tá? Então, ele faz gestão de referências, faz a gestão de PDFs, porque ele atrela de forma automática, né, o PDF à referência. Eu já vou mostrar para vocês aqui no outro slide. E a gente pode compartilhar essas informações, tá? Então, o site é mendeley.com. Eu coloquei um outro slide aqui. O Mendeley, assim como o Zotero, né, ele tem uma versão que a gente chama para desktop, né, uma versão para computador, assim, é um programa que você faz o download e vai rodar no teu computador. Tem para Windows, para Linux e para Mac, né, para todos os sistemas operacionais, pelo menos para os principais, né? E então tu pode baixar esse programa, toda a tua informação dos arquivos que tu pesquisou, que você vai incluindo ali nas tuas referências, ficam salvas numa nuvem, né? Tanto do Zotero quanto do Mendeley, fica salvo na nuvem deles. Então, quando você instala isso em outro computador, você já baixa toda a informação que tu pesquisou, né? Então, isso é extremamente útil. E no Mendeley eu uso compartilhado com outros pesquisadores, né? Então, tu pode criar grupos e dentro daquele grupo tu anexa, né, os teus colegas e aí tu pode compartilhar as tuas referências, compartilha já o PDF, né, porque ele já salva na própria nuvem também, o PDF, e isso é bastante útil. Além da versão do desktop, muito propício também, né, são vamos dizer assim, os aplicativos, né, os adicionais, as extensões, né, que ele tem para os navegadores, para os principais navegadores. Eu já testei no navegador, o Microsoft Edge, que ele pode baixar ele pode integrar os aplicativos do Chrome. Testei no próprio Chrome e testei no Mozilla Firefox, tá? Então, o que ele faz? Essa extensão, ela se conecta, né, com a nuvem do Mendeley, a pessoa faz o login, coloca o login e a senha, e no momento que a pessoa busca um artigo, né, por exemplo, em sites especializados, né, aqui até coloquei um exemplo do Science Direct, com um clique, 2 cliques, né, você faz a captura de toda a informação daquele artigo que você está vendo. Então, aqui eu até coloquei no exemplo, abri um paper, um artigo, e estava fazendo a captura dos dados, né, desse paper, e se a pessoa tiver, no nosso caso, assim, se você se conectou com o navegador utilizando o proxy da universidade, né, que aí você tem acesso aos artigos que a universidade dispõe, né, ele vai fazer o download do PDF também, e ele já faz o download de todas as informações do artigo e do PDF deixa essa informação toda atrelada, né, junto. Então, ele é muito, muito, muito útil, né? E ele pega as informações não só se tiver no site, mas também se a pessoa abrir um PDF no navegador, ele também pega as informações do artigo, né? Isso é bem interessante. E depois que a pessoa capturou essa informação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que alguém fez uma pergunta aqui. Você poderia falar um pouco sobre o que fez mudar do Zotero para o Mendeley? Se é preferência pessoal ou operação sistemas? Bom, eu comecei utilizando muitos anos atrás, né?
eu utilizava um programa, acho que era chamado, antes de utilizar o Zotero, né, eu usava um programa, acho que era JabRef, se não me engano, que era um programinha local, né, escrito, se não me engano, em Java, acho que até por isso que era o nome, JabRef, que era para fazer a gestão de referências, ó, tem um companheiro aqui apresentando também, que era para fazer a gestão de referências no LaTeX, né, no BibTeX, que é um editor de texto que é um pouco, não vou dizer mais complicado, né, mas era para ajudar nessa parte de utilizar as referências, né. Só que o problema dele é que ele não era online, né, não tinha um servidor, não tinha uma nuvem. Então, toda vez que trocava de computador ou precisava, né, justamente me comunicar com alguém, tinha que mandar arquivos, etc. Aí eu descobri o Zotero e comecei a utilizar ele. O Zotero, como eu comentei antes, ambos surgiram de projetos de universidade, tá? E o Zotero, acho que ele demorou mais para ser vendido, ele ficou mantido pela universidade por mais tempo, e ele acabou ficando com menos funcionalidades, né? Então, foi uma questão pessoal, porque o Mendeley, ele me pareceu que tinha mais funcionalidades de compartilhamento e mais funcionalidades, por exemplo, o Mendeley pode fazer, ele faz uma busca, ele tem um local específico lá para bases de dados, né? Então, se a pessoa tem uma base de dados e quer colocar para ser distribuída, para ser visível para a comunidade científica, tu pode colocar. E ele também tem um local lá que faz busca de editais, de pesquisa, né? Claro, isso a nível internacional. Então, o Mendeley me pareceu um pouco mais completo. E essa parte dele, ele fazia a captura do PDF e atrelava o PDF de forma automática. O Zotero, eu não sei, porque já faz um certo tempo que eu não uso ele, mas o Zotero, até onde eu usava, a pessoa tinha que fazer o link, né, do PDF com a referência. E o Mendeley já faz isso automático. Ele já pega toda a informação. E uma outra coisa que eu gosto bastante... Ah, já está fazendo isso também? Ah, então, ó, já melhorou bastante. O Zotero já faz... E o Zotero agora já faz bastante também... a parte de compartilhamento dele também está muito boa, né? Acho que os dois são bons, né? Eu não sei quanto aos plugins de navegadores, né? Se o Zotero tem, mas... Ah, mas tem uma questão que aí eu não sei. Se tu utiliza o Zotero, tu até pode me ajudar, que é a próxima parte que eu vou falar, que é a integração com o Word e com o LibreOffice. Tá? Então, deixa só eu passar aqui. Então, aqui a gente pode pegar as informações todas, tá? E o que me fez mudar também para o Mendeley, que talvez até o Zotero já exista essas ferramentas, mas o Mendeley existe e eu já usei e funciona muito bem, é que ele tem todo o ciclo, né? Então, tipo, ele faz o armazenamento das tuas referências e a organização, ele tem o plugin para você pegar essas referências de forma automática dos sites de produção de revistas científicas, né, de revistas, pega também pega informação do site, pega informação de livro, tá? E no final ele tem plugins tanto para o LibreOffice quanto para o Word, né, da Microsoft Office, incluindo a versão gratuita, né, do Office 365 online, né, da versão web, para que você insira as referências de forma mais automatizada, né? Então, ele tem todo o ciclo, né, de vida, vamos supor assim, da referência que tu está pegando. E funciona muito, muito bem. Então, ele acessa a nuvem e você pode inserir suas referências, inclusive escolhendo o estilo da citação da referência e tendo o estilo da ABNT. Tá? Então, tu pode escolher qual estilo que você quer de referência, né? Estilo Harvard, estilo I3E, estilo ABNT, tem diversas revistas, né? Diversos estilos ali. Tu escolhe e aí tu pode fazer a inserção das referências, tá? Isso é muito útil. Tá?
E ele também exporta para o editor de texto para o LaTeX, né? Então, ele também exporta o ponto .bib, né, para a gente usar no LaTeX o BibTeX. Então, por isso eu acabei utilizando mais o Mendeley. Não sei se o Zotero tem essa última parte aqui de, de plugins, né, tanto para o LibreOffice quanto para o Office mesmo, pro Office 365. Essa já é uma vantagem de se utilizar a nuvem, né, o OneDrive da Microsoft, porque né, para fazer escrita de artigos, né, tu já pode utilizar junto com o Mendeley todo esse ferramental para poder escrever os artigos com colaboradores, né? Então, edição de texto compartilhado, que é essa outra parte aqui. Então, o Microsoft Office, o Word, né, na web, que é a versão online, né, 365, gratuita, tá? Eu testei a versão gratuita, grátis, com algumas limitações, e compartilhável. Então, tu pode compartilhar também com os colaboradores, né? Ah, é verdade, os gatos são muito companhia. Não, eu tenho gato aqui que já sabe matemática discreta de cor. Já acompanhou uns 3 semestres. Tem uns que já estão há 3 semestres, né? Já estão na metade do curso já. Mais um pouco, eles têm que ganhar o diploma. Então, fazendo a utilização dos editores de texto, né? Eu acho uma boa solução o Office Online, porque ele abre os templates, né, das revistas, né, dos modelos, e tu pode compartilhar com os colegas, e juntamente com o Mendeley, né, ele forma assim, um conjunto de ferramentas bem útil, né, para aumentar a produtividade dessa escrita. A outra ferramenta, para quem utiliza o editor de texto, o outro editor de texto, o LaTeX, tá? Além de utilizar, obviamente, no computador pessoal, né? Existem algumas soluções também que a gente pode compartilhar, fazer essa edição compartilhada do texto, né? E eu acho que um dos mais conhecidos, esse eu testei e funciona super bem, é o Overleaf, né? Então é www.overleaf.com, é um editor de LaTeX colaborativo, né? Assim como a gente edita os textos, por exemplo, no Google, né? Tu pode compartilhar assim, escrever a várias mãos, tá? Se não me engano, o Overleaf acho que foi comprado pela Elsevier também, tá? O que melhorou ele também bastante, né? Ele tem alguns planos também pagos, mas ele tem os planos gratuitos que funcionam super bem, dá para compartilhar. Tem uma série de modelos do editor LaTeX, né? Que, tanto para apresentações, artigos, livros, tem modelos de revistas, né? Porque algumas revistas disponibilizam já esses modelos no Overleaf, e é possível que o usuário também compartilhe e disponibilize o modelo. Além do que, tu pode fazer o upload, né? Tu pode ter um modelo no teu computador pessoal e passar o modelo ali para o Overleaf, tá? Que é nessa outra página eu mostro aqui que eu utilizei muito aqui na Unipampa para os trabalhos de conclusão de curso, né? Dos alunos, até uma contribuição de colegas nossos aqui da ciência da computação, engenharia de software. Eles formataram, pegaram um modelo de trabalho de conclusão de curso e arrumaram ele para que ficasse com as normas aqui, não só da BNT, mas da Unipampa também. E aí os alunos fazem o upload desse modelo e escrevem, tá? Eu até agora, eu não estou lembrando exatamente o nome de todos que participaram, então, mas depois até eu posso passar, tá? Então funciona muito bem, compartilhado, né? E também para escrita de artigos, obviamente, né? Que o LaTeX é muito, muito útil. Tu também pode fazer o upload desses templates, né? Para dentro do Overleaf e, e trabalhar com eles, né? E ele tem uma página onde aparece o código do LaTeX,
e na página ao lado, né, ele abre, o modelo padrão dele abre duas páginas, uma é o código e a outra é o visualizador, né, do código, é tipo a geração do PDF. E a pessoa pode fazer o download também, tanto do código quanto do PDF, né, obviamente, compartilhar com os colegas, fazer revisão, né, então funciona muito bem. Então, para quem utiliza o LaTeX, essa já utilizei, tanto com os alunos aqui da Unipampa, quanto com o pessoal de fora. Outra ferramenta que o pessoal já mais, talvez mais da computação, né, engenharia de software, engenharia da computação também, acaba utilizando, né, uma ferramenta para gerenciamento de códigos, né, de software, mas também pode ser utilizado para fazer o gerenciamento de textos, né, nós já utilizamos dessa forma. É um site, uma ferramenta chamada GitHub, né, github.com. Na verdade, o GitHub, ele utiliza é um site que utiliza uma ferramenta que é o Git, que é uma ferramenta de controle de versão de software, né? Então, o Git pode ser utilizado, né, no computador pessoal ali de forma sem se conectar com nuvem nenhuma, né? Tu pode ter o controle de versão do teu software, mas o GitHub é um repositório gratuito também, né? Claro, ele é gratuito com algumas limitações, mas dá para compartilhar com diversos contribuidores também, né? Onde você pode manter, então, uma versão do teu software no teu computador pessoal e mandar essas informações e manter esse histórico de versões na nuvem, que é o GitHub. Tá? Ele é muito útil, né, para o software, porque ele faz todo esse controle profissional, né, da versão do software. Né? Já utilizamos ele para escrever, por exemplo, um capítulo de livro. Né? Então, era uma escrita de capítulo de livro utilizando LaTeX. Na época, eu não lembro exatamente por que não foi utilizado o Overleaf, acho que o Overleaf estava ainda no seu início, né? E aí o pessoal acabou utilizando o GitHub, cada um escrevia a sua parte no computador e mandava a sua versão para o GitHub, né? Aí o GitHub tem uma série de ferramentas que tu pode verificar conflitos entre as versões, né? Então, é bastante útil também. E a pessoa fica com uma versão no seu computador e se entra, por exemplo, entrou um colaborador, um aluno, um técnico, um docente para desenvolver o software, ele entra, né, na equipe, né, do projeto, ele pode entrar, fazer o download de toda a informação, né, e já tem ali todo o histórico, tudo que foi desenvolvido no software, né. Então, isso é bem interessante. E ele tem uma versão, além da página web, para o Windows, ele tem uma versão desktop, né, que auxilia a fazer esse controle de versão do software, mandar os arquivos de uma forma um pouco mais amigável, né? Ele tem vamos dizer, um ambiente gráfico para o Windows. Para o Linux não tem ainda oficial, né, do GitHub, mas tem programas equivalentes, tá? Deixa eu apurar que a gente já estou chegando meio no horário. E a última parte que eu ia falar é a parte de gerenciamento de projetos, né? Algumas ferramentas que foram criadas para gerir projetos mesmo, né? Então, até agora a gente viu ferramentas, né? Compartilhamento de arquivos, né? Gestão de referências. E para gerenciamento de projetos, eu escolhi, existem diversas ferramentas, né, no mercado. Eu escolhi duas para comentar que eu utilizo, né? Uma é o Trello, né, que é trello.com. Ele compartilha tarefas de uma forma visual, então uma forma visual é bem eficiente. Deixa eu mostrar aqui no meu outro slide aqui, ó. A ideia do Trello, hoje em dia, ele até tem algumas outras, ele tem várias funcionalidades, né? Mas ele surgiu para
mostrar informações das tarefas de um projeto baseado num método chamado Kanban, né, que em japonês, se não me falha a memória, segundo as minhas pesquisas, né, significa cartões, né, o cartão de informação. Esse método Kanban foi criado, acho que na década, alguém pode me corrigir qualquer coisa, mas acho que foi criado mais ou menos na década de 50 pela Toyota, né? Então, é um método para apresentar as tarefas que precisam ser desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas, né, de uma forma visual e que todos possam acompanhar e ver de forma rápida e clara. Né? Então, na configuração básica, né, hoje em dia tem diversos tipos de Kanban e diversas formas de organizar o Trello, tu pode, tipo, ele é totalmente configurável, né? Mas na forma dele original, né, a gente tem 3 colunas, né? Uma delas é as tarefas que estão a fazer, né? Que elas estão pendentes, são tarefas que vão chegando. Na coluna do meio, a gente tem as tarefas que estão em andamento, e na última coluna, as que foram concluídas, tá? E aí a pessoa pode atribuir essa tarefa aos colaboradores, né, do projeto, e dessa forma fica bem claro, de forma bem visual, né? A pessoa pode clicar e arrastar uma tarefa de uma coluna para outra, né? Fica bem claro o que precisa ser feito e o que cada um está fazendo no momento, né? Então, isso ajuda bastante para ver, né, distribuir as tarefas, ver o que cada um está naquele momento fazendo, né, quais são as dificuldades, como é que está o progresso, né? E quando vai sendo concluído, também vai enchendo aquela última coluna, a pessoa tem uma ideia bem clara, né? Mas eu acho que especialmente ver o que está em andamento, né? Quem está fazendo o que naquele determinado momento, né? Que é, muitas vezes isso é complicado, ainda mais quando a gente tem um grupo bem descentralizado de pesquisa com várias instituições, né? Vendo o que cada um está fazendo naquele exato momento, né? Então, e é muito útil também na hora de programar e organizar as reuniões, né? Para que as pessoas deem um feedback, né, das suas atividades que estão sendo executadas. Mas ele é totalmente configurável, né? Então a pessoa pode criar colunas novas, colocar atividades para a semana, para o mês, né? Mas o Kanban original, ele é bastante simples. A filosofia dele é basicamente essas 3 colunas, né? O que precisa ser feito, o que está sendo feito no momento, né? E o que foi concluído, tá? E, por último, tem uma ferramenta de gerenciamento de projetos, que essa, sim, é bem mais completa, né? Ela é gratuita, eu já utilizei ela também. Eu acabo utilizando hoje um pouco mais o Trello, né? Porque o Trello é um pouco mais simples, né? E essa ferramenta FreeDCamp, que é freedcamp.com, já é uma solução completa, né? Para gerenciamento de projetos. É uma ferramenta que já vem com gerenciador de tarefas e atividades, no estilo de lista ou no estilo Kanban, vem calendário, tu pode mandar mensagens para os usuários, né, para os colaboradores, então tu pode atribuir uma tarefa para ele e ainda mandar uma mensagem, assim como se fosse um chat, aí a pessoa também pode te responder e você vai vendo toda aquela comunicação, tá? Eu sei que hoje em dia a gente tem né, os comunicadores, né, tipo WhatsApp, Telegram, só que muitas vezes a gente pode ficar perdido, né, com esse excesso de informação e excesso de grupos, né? E também, se você coloca tudo dentro do FreeDCamp, tu tem ali num local todas as informações e um local mais protegido, né? Porque só quem tem acesso ali ao projeto pode ver. Ele tem uma versão gratuita com algumas restrições, mas mesmo assim são muitas funcionalidades, tá? Eu só estou mostrando aqui umas páginas de exemplo para vocês, né? Que tu pode criar projetos, pode dividir eles em subprojetos, né? Por exemplo, colocar os projetos que são relacionados aqui, eu coloquei
interinstitucional com a URGS, com a UFPEL, né? Tu pode ir separando, tu convida as pessoas para participarem, elas precisam criar uma conta também, né, no FreeDCamp. E o que eu acho interessante é que, além da comunicação e das tarefas, ele tem um calendário e ele tem um repositório de arquivos também, né? Não é muito grande, mas ele tem um repositório de arquivos, então dá para colocar ali arquivos sensíveis, né? Como projeto, algumas informações mais específicas, né? Tu pode reunir tudo num lugar só. Por isso que ele é uma solução mais, vamos dizer assim, coesa, né? E o calendário, tu pode atribuir tarefas, tu pode atribuir, tipo assim, objetivos que você quer chegar daqui a um mês, coisas do gênero, né? Uma ferramenta bem de gestão de projetos, tá? Ela é bem interessante, mas como eu falei antes, depende do comprometimento de todas as pessoas, da equipe, né? Então, se as pessoas acabarem não utilizando, acharem que de repente é complexo demais para o projeto, né? Acaba não, ele tem que funcionar, as pessoas têm que comprar a ideia e utilizar, tá? Então, eu coloquei aqui, importante, né? A atualização dos dados, então de nada adianta usar todas as ferramentas se elas não estão atualizadas, se essas informações não se atualizaram, né? Se as pessoas não estão alimentando esse sistema, né? E precisa ter um comprometimento para que elas utilizem, né? Já como eu relatei para vocês, que tem uma motivação, né, pessoal também, de orientação de alunos, de outras instituições, etc., muitas vezes acontece de um colega, de alguém, algum colaborador, né, ficar um pouco refratário, né, à utilização das ferramentas. Aí elas acabam perdendo um pouco a força que elas têm para ajudar a gerir essas informações, né? E, como eu comentei até antes de começar a falar, sempre realizar uma cópia de segurança, né? Escolher bem as senhas, né? Para que todos esses sistemas para que não tenha um problema, né? De a pessoa invadir e acabar começando a coletar suas informações, né? Então, é sempre bom usar bem as senhas e fazer um bom backup também sempre é útil. E encerro por aqui, pessoal. Então, deixando meus e-mails de contato e agradecendo a todos. Professora Alessandra, muito obrigada pelas contribuições, pela partilha aí de né, de tantas dicas, né, não só com relação às ferramentas, né, mas a própria elaboração e cuidados com relação à elaboração de projetos de pesquisa. Eu acho que foi super interessante, muito enriquecedora a sua fala nessa manhã. E de imediato já abro, então, né, para os participantes aqui, vocês podem fazer perguntas, a interação ou pelo chat, lembrem de colocar ali, né, para que todos os participantes também visualizem a sua questão, ou também pode ser pelo microfone. Para isso, daí lá embaixo, né, se vocês passarem o mouse na barra embaixo tem a mãozinha, cliquem ali que a gente abre o microfone. Eu, até enquanto o pessoal vai se motivando para fazer as perguntas, né? Eu não sei se... Bom, o vídeo fica disponível, mas se quiser compartilhar também a apresentação, o PDF, também fiquem à Então, vontade. o material vai ficar, as apresentações vão ficar disponíveis na página do Núcleo de Pedagogia Universitária e os vídeos, né, a gente vai compartilhar no YouTube, no canal do YouTube da Prograde. Vamos fazer uma playlist, né, só das palestras do ciclo 2021. E eu aproveitaria para complementar que, claro, evidente, eu quando pensei nessa apresentação, pensei em fazer algo mais explanatório, né, de falar um pouco sobre essa problemática, de compartilhar as informações e trabalhar com outros grupos de pesquisa, né, que é algo que eu vivenciei e vivencio, né, mas também compartilhar algumas ferramentas, né, fazer uma visão geral, caso alguns colegas tenham interesse, né, de alguma ferramenta específica, que eu até comentei aqui,
Eu fico à disposição, se quiser fazer tipo uma oficina, Ótimo. algo assim, ou FreeCamp, ou Trello, ou Mendeley, né? Olha, dessas ferramentas, eu acho que o Mendeley e o Trello, mas o Mendeley é o mais utilizado de longe, né? Ah, então, bom saber, professora Alessandra. Eu acho que já podem ir se pronunciando aí, então, qual das ferramentas que o professor Alessandro vai poder contribuir conosco também, né? Mas aqui tem algumas perguntas, muitas manifestações de agradecimento, né? Parabéns pela palestra, Aham. muito interessante, bem didática, muitíssimo útil para a nossa organização de atividades, né? Obrigada, grata. Acho que tem uma pergunta do EndNote, né? O EndNote é uma ferramenta muito boa, só que, se não me falha a memória, ela é paga, né? Por isso que eu acabei não utilizando ele, mas é uma ferramenta muito boa. Tipo, já ouvi falar muito bem na internet, assim, funciona bem. Também tem, como é que eu vou dizer, interação, né, com o Word, com o LibreOffice eu não sei, mas com o Word eu tenho certeza que tem. Mas ela é paga, né, e o Mendeley é gratuito, por isso que eu acabo utilizando. A professora Carol, né, obrigada pelo compartilhamento. Claro, é uma lista. Já tentei usar o overlay e não me adaptei. Teria alguma dica ou outro programa para usar lá online? Olha, de cabeça eu não estou lembrando de uma outra ferramenta, mas eu já vou olhar aqui e já vou te dizer. Um tempo atrás nós tinha o Overleaf e acho que tinha o Share Latex. Só que o Overleaf comprou o Share Latex e acabou com ele. Tem algumas ferramentas de latex para compartilhado, mas algumas são pagas, né? Gratuitas. Eu até vou dar uma olhadinha aqui enquanto a gente fala. Eu le- Há um interesse aqui no Mendeley mesmo. Eu acho que vamos, Vamos vamos de entrar em menos. contato logo em seguida para organizar, então, uma oficina só com relação a ele. Ó, melhor uma oficina, o pessoal tá querendo é, mesmo trabalhar mais, o né? melhor seria fazer tipo, botar a mão na massa, né, para fazer uma oficina, e o Mendeley, de fato, ajuda muito, porque os colegas todos sabem, né, que a gente começa a baixar os PDFs, e aquela confusão que a gente tinha antigamente na mesa, né, que fica aquelas pilhas de papel, começa a ficar aqueles monte de PDF no diretório, e aí tu já não acha mais, né? Nossa, Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar do Mendeley, que eu uso bastante, indico sempre para os alunos, é que além, né, de ele linkar o PDF, ele tem uma opção, ele tem um espacinho ali para a pessoa editar alguns comentários, né? Então eu sempre falo para os alunos ali, ó, leia o artigo e coloca ali, e eu também faço isso, né? Coloca um pequeno resumo do artigo ali, né? Quais são os métodos que estão sendo utilizados, porque isso facilita depois na hora que a pessoa vai utilizar aquele artigo, né? então tá combinado então, professora Alessandra. Vamos entrar em contato, então logo aqui o pessoal que já está participando aqui da atividade hoje já vai receber também daí né, quando a gente organizar direitinho a oficina, tá, pessoal? Lembro que assinem a lista de presença, né? E depois, para assistir tanto a palestra do professor Alessandro quanto as outras palestras do ciclo, no canal do YouTube da Prograde. Então, já curtam ali, né, o canal do YouTube, que já tem algumas palestras, inclusive desse ciclo, disponíveis lá para rever. Professor Alessandro, uma dúvida, enquanto o pessoal vai se Claro. organizando. O Mendeley, ele pode ser, o professor falou só na questão do Microsoft, né, para compartilhamento. Ele não, ele funciona também no Google Drive? Não. Não? Para editar os textos, colocar as Isso, referências, é para escrita compartilhada e não. utilizar. Não, tá. Não. O Google Drive, ele tem o editor de textos, né, do Sim, Google, e ele é um bom editor, né, só que ele tem algumas limitações. Ele é um editor bom
vamos dizer assim, alguns textos rápidos, né? Mas quando a gente precisa de uma formatação mais complexa e talvez no futuro eles acabem fazendo uma melhoria, né? Mas por enquanto ele não coloca referências, ele não tem essa complexidade assim maior, né? Então teria que ser ou no Microsoft ou no Word, né? Ou e podendo ser até no Word Online, né? Que é gratuito, quanto no LibreOffice também, que é gratuito, que funciona muito bem também. Olha, eu vi um site aqui chamado Latex, acho que é latexbase.com. Eu nunca usei, né? Mas é um outro editor de latex online para colega que havia perguntado. Aqui também temos um outro comentário aqui da professora Miriam, né? Ela pensou justamente em dar o início a um projeto de pesquisa assistindo a palestra e encaminhando os procedimentos, professora Alessandra. Que bom! Né? Também com relação ao medley, de novo, né? Então a gente já ficou aqui combinado, né? Teremos uma oficina com relação ao medley. Então, logo a gente organiza aí uma data para o professor Alessandro, a gente faz a divulgação. Prioritariamente, né, os que estão aqui, né? Muito interessante, né? Nossa, essa mesmo aí, né, que teremos a oficina é bárbara, né? Essa é uma parte bastante sensível, né, e que acaba consumindo muito tempo, né, da pessoa, assim, a organizar essas referências, formatar elas, né, é algo que sempre demanda muito tempo, né, e a ferramenta, ela ajuda muito nesse sentido, né. Verdade. Não, e até como o professor colocou ali, a gente começa a baixar os PDFs, e daqui a pouco já está assim, ó, é uma pastinha disso, uma pastinha daquilo, e daí tu já não sabe qual é a pastinha que foi o PDF. Já não sabe o nome de quem, né, o nome do autor do artigo, né. Não, alguns sugerem colocar o nome do autor, ou o nome, o sobrenome e o ano, o nome do autor e a sigla da revista e o ano, mas mesmo assim chega um ponto que são tantos artigos, né, que a gente acaba perdendo um pouco. É complicado porque tu pode acabar utilizando o mesmo artigo, né, em vários contextos, né, tipo, tu pode citar aquele artigo em vários papers que tu está escrevendo ou em vários projetos, então, de repente, tu vai manter uma cópia em cada pasta, aí tu vai ter muita redundância. Tu vai manter tudo numa pasta só, aí também fica difícil de localizar, né? E com o Mendeley, esse problema acaba, né? Ele faz o download também, né, do PDF. Faz o download. Porque isso às vezes também é importante. Eu tinha o hábito de só copiar o link do artigo, né, e colocar ali para não ficar justamente ocupando muita memória. Mas aí depois eu lembrei, não, daqui a pouco aquela página sai do ar, a gente perde aquela referência. Então comecei a fazer uns downloads e daí foi justamente isso que a gente cai, assim, né? É tanto que já não. Daí tu começa achando que, não, criando pasta vai ser mais fácil de organizar. Daí tu cria 200 mil pastas e já não sabe onde está. O Mendeley, ele tem a opção de baixar o PDF e mesmo baixando o PDF, ele salva o link onde foi copiado, né? Então, se de repente a pessoa não quer copiar muito, né, por causa de problemas de espaço, né, embora ele mande para a nuvem, né, do próprio Mendeley, tu pode deixar só o link. Então, daí com um clique ali, tu faz o download do teu arquivo, né? Isso é muito útil. Eu acho que também a gente vai depois fazer uma oficina do Trello também. Eu acho muito interessante, para gestão, né? A gente também tem uma formação para gestores, eu acho que vale a pena também, coordenador de curso, né? Coordenador acadêmico, diretores, a gente acha que esse trabalho assim, também da minha experiência pessoal com os grupos, né, às vezes se inicia uma reunião e aí, né, não raro,
às vezes já foi esquecido até o que foi atribuído, né, para alguém, tipo, para algum aluno ou para algum colega, algum colaborador, né? Então, às vezes, tipo, mas o que que a gente planejou mesmo? Qual era a atividade que tu estava fazendo, né? E dessa forma fica ali bem claro, né? Dá para atribuir datas também, prioridades, né? Fica bem claro o papel que cada um tá desempenhando e está executando. Pessoal, ó, Trello é muito útil também na gestão de projetos na área da engenharia, ó, o professor Marcílio comenta. É bastante utilizado mesmo. Pessoal, mais alguma questão? Fechamos, então, com relação à oficina. Fechamos, Acho que claro. o pessoal está todo mundo agora só aguardando a A oficina, oficina. professor. Então, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Lembrar aos participantes, né, que assinem a lista de presença, curtam o canal do YouTube da Prograde para assistir e rever todas as palestras deste ciclo 2021 e dos ciclos anteriores. E então ficamos, assim que a gente combinar, eu e o professor Alessandro direitinho com relação à oficina, a gente faz a divulgação. Okay. Gostaria, então, de reforçar que hoje à tarde, né, nós teremos mais uma atividade do ciclo, né, com a professora Carla Lopato, falando sobre os fundamentos teóricos e exemplos práticos para o desenvolvimento da escutativa em sala de aula. E na sexta-feira, nossa última atividade do ciclo com o professor Ricardo Fragelli, da UNB, né, criador de vários métodos, fala muito principalmente para a área das engenharias e das ciências exatas, né, as metodologias, e ele vai estar conosco, então, sexta-feira, falando sobre aprendizagem ativa e colaborativa para além do conteúdo. Então, essa atividade vai ser uma atividade aberta, direta no YouTube da Prograde, então todos podem acessar, né, não precisa da inscrição, a gente abriu. Então, é só sexta-feira assistir lá pelo canal do YouTube. E hoje à tarde, daí sim, precisava da inscrição. Professor Alessandro, muito obrigada mais uma vez. A gente vai combinar, então, a oficina. Um bom dia a todos, então. Obrigado, E eu que até hoje à agradeço. tarde. Professor, pode fazer suas considerações finais, por favor. Não, só gostaria de agradecer. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a iniciativa da Prograde também. E vamos combinar ali, sim, certamente a oficina. Depois divulgamos para todos. Então tá, professor, muito obrigada. Um bom Até dia a todos. mais. Bom dia. Até à tarde para quem vai estar conosco aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.